Imagine uma Europa tensa, dividida entre duas grandes alianças, a Tríplice Entente com França, Reino Unido e Rússia, e a Tríplice Aliança, com Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. O que se seguiu foi uma série de declarações de guerra, que espalharam o conflito por várias frentes. As consequências foram imensas e devastadoras. Mais de 37 milhões de pessoas foram afetadas pelo conflito, com cerca de 17 milhões de mortos e de milhões de feridos. A economia foi duramente atingida, com a destruição de infraestrutura crítica, como fábricas, estradas, pontes, ferrovias e cidades inteiras. Mercados foram desestabilizados, levando a crises econômicas em muitos países, incluindo hiperinflação na Alemanha nos anos pós-guerra. Das pessoas comuns, a guerra trouxe traumas profundos e duradouros. Soldados enfrentaram condições brutais nas trincheiras. Civis sofreram com a falta de alimentos, doenças como a gripe espanhola, que se espalhou globalmente matando milhões, e a perda de entes queridos. A vida cotidiana foi drasticamente alterada, com mulheres assumindo papéis importantes na indústria, na agricultura e em outros setores, devido à ausência de homens que estavam no fronte. A guerra é uma tragédia humana, em sua forma mais brutal, um furacão de destruição, que nasce de causas tão complexas quantas cruéis. Mas no plano individual, que a guerra mostra sua face mais cruel, cada explosão destrói mais que um concreto, rompe famílias, despedaça as memórias, marca corpos e almas. Os soldados, as crianças, as mães e os anciões, todos carregam cicatrizes. Os traumas psíquicos se arrastam por décadas, ecoando em um pesadelo, silêncio e ausências. A guerra não termina com um cessar-fogo. Ela continua dentro das pessoas. On jouait aux cartes. Podíamos, por exemplo, estar na trincheira a jogar às cartas e o nosso parceiro morrer de repente num bombardeamento. Já não dávamos uma importância extraordinária à perda de alguém. Tínhamos piolhos, não nos lavávamos e no inverno a trincheira era um amontoado de lama. A Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi a primeira organização intergovernamental criada no mundo. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, vendo quão brutal e destrutiva a mesma foi, a comunidade internacional sentiu a urgência de evitar novos conflitos semelhantes. A primeira reunião formal que ocorreu pós-guerra foi para se discutir diversos assuntos, sendo a Liga das Nações um deles. Na teoria, essa organização internacional tinha como objetivo principal manter a paz mundial por meio do diálogo, da cooperação entre os países e da resolução pacífica de conflitos. Um dos principais entusiastas da Liga das Nações foi o presidente dos Estados Unidos da época, Woodrow Wilson, que defendia a formação de uma entidade internacional para a garantia de paz entre as nações. Discurso tal que ficou conhecido como 14 pontos para a paz. Contudo, seu país acabou não ingressando na organização por questões relacionadas à manutenção da soberania nacional. E então, em 10 de janeiro de 1920, a Liga das Nações oficializou suas atividades. Mesmo tendo tantas teorias, contudo, na prática, a atuação da Liga foi limitada e ineficaz. Um dos maiores problemas foi a falta de poder coercitivo, onde ela não tinha um exército próprio, muito menos meios efetivos para punir países que violassem as regras. Outro ponto foi a ausência dos Estados Unidos, o que enfraqueceu politicamente a organização desde o começo. Embora tenha obtido alguns avanços diplomáticos em disputas menores e criado agências importantes, como voltadas à saúde e ao trabalho, a Liga das Nações fracassou em conter ações agressivas de potências como o Japão na invasão da Manchúria em 1931, a Itália na invasão da Etiópia em 1935 e a Alemanha na sua expansão nazista. Sua incapacidade de impedir esses atos ajudou a pavimentar o caminho para a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre nações. Ela foi uma ruptura brutal com tudo que o mundo conhecia sobre guerra até então. Um novo tipo de destruição emergia, fria, mecânica e impiedosa. Pela primeira vez, máquinas matavam em escala industrial. Um exemplo cruel foi a metralhadora, uma arma que hoje parece comum,
mas na época era um instrumento de massacre. Ela disparava centenas de tiros por minuto e transformava campos de batalha em cemitérios abertos, especialmente nas trincheiras, onde os soldados eram facilmente abatidos como peças descartáveis. A artilharia pesada, com seus canhões de longo alcance e morteiros, rompiam o céu com estrondos, abrindo crateras no solo e no psicológico dos combatentes. Cada disparo deixava rastros de fogo, tremores e medo incontrolável. Como se não bastasse, a guerra também revelou o lado mais sombrio da ciência. Gases tóxicos como cloro, fogênio e o gás mostarda, que ficou conhecido como assassino químico, foram liberados no ar, cegando, queimando e sufocando, onde morriam mais de 5.000 homens indefesos em 10 minutos. Pela primeira vez, o próprio ar se tornava uma arma. No céu surgiam aviões de guerra, que no início apenas observavam, mas logo passaram a atacar. Duelos aéreos cruéis e bombardeios inesperados levaram a guerra a um novo patamar. Agora a morte podia vir de cima, sem aviso. Debaixo d'água, os submarinos alemães, os temidos U-boats, caçavam navios como predadores invisíveis, afundando embarcações civis e militares sem piedade. A guerra submarina irrestrita tornava qualquer mar um campo de morte silenciosa. Pela terra, os primeiros tanques de guerra avançavam com barulho ensurdecedor. Eram lentos, mas inabaláveis, criados para destruir trincheiras e passar por cima de tudo, inclusive corpos. E foi nas trincheiras, por fim, que os soldados viveram o maior de todos os horrores, enterrados vivos na lama, convivendo com ratos, frio, fome, medo e a morte constante. Jovens de todo o mundo envelheciam em semanas. Era um inferno sem saída. Era a chamada Guerra de Trincheiras, onde o tempo parava e a esperança morria lentamente. Uma das armas mais temidas por todos era o lançador de chamas. O exército tinha tanto medo dele que os operadores dessa mortífera arma eram detentos liberados. O mais notório no emprego dessa arma era o devastador efeito psicológico causado. O desespero e o grito dos soldados ardendo em chamas, juntamente com o forte cheiro de carne humana sendo consumida, representava uma brutal e traumática imagem de guerra moderna, o que por vezes causou grande repulsa a essa arma. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma guerra, ela foi o início de uma era de desumanização em massa, uma revolução tecnológica que não salvou vidas, só ensinou a ceifá-las com mais eficiência. Nascido em 17 de junho de 1898, Harry Page, um dos últimos soldados da Primeira Guerra Mundial, faleceu em 25 de julho de 2009, como diz a reportagem do jornal Gazeta do Povo. O último veterano britânico das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, Harry Page, morreu aos 111 anos, disse nesse sábado o Ministério da Defesa do país. Pela sua bravura, trabalho duro e desempenho, a banda Radiohead compôs uma música de uma linda melodia em sua homenagem. Foi com ela que iniciamos nosso documentário e é com ela que encerraremos.